Reciclagem da Visão. Muito bem, a gente vai começando aqui o nosso quadro Reciclagem da Visão e a gente conta com a sua companhia. Você presbítero também, que faz um tempo que não participa ou não foi chamado, você pode usar este quadro aí com a participação dos outros presbíteros. Dá para comentar também, mandar no nosso WhatsApp, a vista está de olho nos comentários e nos toques no WhatsApp. Quero cumprimentar aqui então o presbítero Carlos Remor de Laguna, Santa Catarina. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos que estão acompanhando a programação, ao ministro da Palavra Sérgio, Alex, Vitória, Boa noite. nosso irmão Heriberto também, tá? Boa noite, mano. E todos que estão aí por trás da telinha também, aí nos bastidores. Perfeito. O presbítero de Turvo, o Alex Steiner. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal do estúdio. Boa noite por atacar. Boa noite. Ô, Alex, boa. Alex, você conseguiu assistir um encontro de Passo Fundo aí? Consegue puxar para nós o que tu recebeu? Conseguimos, eu não consegui assistir ao vivo, que a gente estava fora. Mas, assim, resumindo, assim, rapidamente, quando estávamos voltando já no sábado, e no trecho ali nós pegamos uma fala do Sérgio. Ele dizia assim, ó, se você não está quebrado, Deus vai te quebrar. Isso um ano essa parte. para cá. Eu peguei alguns tópicos assim, né? Uma fala do Danilo que eu achei muito interessante, e isso tem soado aos meus ouvidos, que a gente escuta muito, mas transmite pouco do que foi transmitido na mesa. É como se a gente estivesse guardando uma reserva, né? E esses últimos encontros, na realidade, tanto Bahia quanto agora Passo Fundo, parece que o Senhor está descarregando todas as mensagens possíveis. E o que tu sente em relação a isso? Que tu vê que Deus está abrindo, assim, essas mensagens e derramando com mais intensidade? Pode repetir a pergunta, Vitória, porque deu uma interferência. O que tu sente em relação a isso, que tu percebeu? Que parece que Deus está descarregando tudo numa vez só agora. É a derradeira. A gente chegou até a comentar, né, na viagem, em cima do que estava sendo falado, e aqui em casa também, parece que Deus está dizendo assim, ó, agora é o que eu tenho para vocês. Atentos, fiquem espertos, porque talvez daqui a pouco já não tenha mais essas mensagens. Sim. É uma coisa que chamou bastante atenção. Como presbítero, Alex, o quebrantamento tem acompanhado tua vida ministerial aí ao longo desses anos que o Senhor te colocou nessa posição aí, nessa função. Como é que é lidar com o quebrantamento sendo um presbítero aí em Turvo? Heriberto, é um aprendizado. É um aprendizado, porque a gente fala em quebrantamento, a gente sempre olha para o lado negativo da coisa, que é o se machucar, que é se expor. E Deus está mostrando um outro lado. Se não tiver um quebrantamento, não tem um crescimento. Porque o nosso coração ele vem moldado pelo mundo. E mesmo sendo presbítero desde 2019, algumas coisas ainda estavam enraizadas e é o dia a dia que vai quebrando isso. Eu agradeço ao presbítero que tem me auxiliado muito nas segundas-feiras, né? E a gente faz um lava-pés, né? Então tem me revelado muito e me auxiliado muito em relação ao trabalho de presbítero. Sim, até o Mauro trouxe aqui, ó, um comentário que é como foi dito no culto mundial, o discurso do Senhor está cada vez mais afunilando, né, Carlos? Como é que está sendo para ti receber essas mensagens?
Fechado aí o mic. Um quebrantamento. Literalmente um quebrantamento, recebendo essas mensagens. O Senhor, né, vem falando muito, já faz muito tempo, né? E parece que o negócio tá pegando cada vez mais firme, né? Dá um misto de preocupação, né? A gente fica realmente tontos, não é aquela mensagem, né? Vamos dizer assim que mensagem gostosa, né? Que mensagem saborosa, assim, né? Porque justamente, né? Vai contra a nossa carne, né? Não é o que a gente espera ou gostaria, né? Mas se é a verdade, né? É a verdade que nos libertará. É verdade, Na Carlos, verdade, tem tu uma sente, frase, assim, Carlos, que... Vai lá, Bruno. Tu sente assim, Carlos, que além das mensagens no dia a dia, o quebrantamento também está aumentando e está te levando a se render realmente ao Senhor? Com certeza. Literalmente, o quebrantamento tá junto, né? Então, Tem uma frase, Carlos, que foi falada assim, né? Que o Senhor, ele não quer quebrar a alma que ele criou, né? Mas ele quer quebrar quem tá governando aquela alma, né? Ou seja, o governo que não é o que a gente deveria ter, né? Como é que tu sente isso, assim, pra ti? eu sinto que eu me preocupo porque como eu não tô conforme Deus quer, eu sinto que vai vir bucha, né? Vai descer lenha. Já vem acontecendo, né? Na verdade, né? O tempo da graça já se foi, né? Nas nossas vidas, principalmente como lideranças, né? Mas então, geralmente chega nas lideranças primeiro, né? Então, o Senhor já vem agindo fortemente, né? Sabe o que a gente precisa disso, a gente é obrigado. Esse é o maior detalhe. E mesmo assim a gente tem que dar glória a Deus. Essa é uma das dificuldades. Sim. Mas tu vê assim que isso está te levando a ser manso e humilde, como foi falado também no sábado? Acho que sim, não tem como uma tribulação te levar para outra coisa. Me chamou a atenção aquela parte, Carlos. Se tu é arrogante, ele te dá uma cortada no meio ali que tu é nivelado na hora, tu já não sente mais nada, tu já fala diferente, tu já fala pianinho, tudo muda. Sim. Me lembrou aquela passagem ali de Simei, né, onde foi citado aquele marco ali na vida de Davi, onde aquele homem já estava quebrado, chegou a Simei atirando pedras, né, jogando terra, e ele poderia ter usado ali da força, de todo o poder que ele tinha na mão dele para acabar com a vida daquele homem, mas ele parou, pensou, né, depois de muito quebrantamento, não, Deus mandou esse homem até aqui, então vamos deixar Deus fazer o que ele quer aqui, se quer me constranger, se quer quebrar meu ego, e que depois Deus vai me pagar com o bem, né? E eu percebo que Deus tá levantando essas situações, e os presbíteros estão relatando, eu também compartilho dessa mesma experiência, né? Onde Deus quer ver se a gente vai dar o gosto pro diabo ali, e a gente agir com o nosso próprio raciocínio, fazer a nossa justiça ali na hora, ou vai aguardar Deus fazer a justiça dele, né? Que é a vontade perfeita. E até estava percebendo, assim, que a gente está falando sobre quebrantamento, né? O nível de intensidade que Deus tem feito na vida de cada um, mas, ao mesmo tempo, essa diferença de desfrute, né? Nos momentos de encontros, de pessoas que Deus tem permitido fluir, algo que talvez há muito tempo já não tinha mais, né? A gente teve relatos de testemunhos, de sentir de novo aquele primeiro amor. E na hora do quebrantamento a gente não vê esse lado, né? De ser que nem como o Alex trouxe aqui, de ver que Deus vai fazer a sua obra, de completar a sua obra, de trazer a manifestação do Espírito, porque há aquele pensamento no que eu estou perdendo, como se eu fosse algo velho ainda, mas já não sou mais, né? E a gente precisa olhar esse outro lado de entender a nova criatura. Lá foi citado, né, sobre Tiago 1,12, então, que bem-aventurado é aquele que suporta, mas no Tiago 1,2 fala que nós temos que nos alegrar. E Heriberto, já consegue se alegrar, ou já vê o amor de Deus nas tribulações? Olha, quando a gente foi enviado para a missão em Santa Catarina, lá em Laguna, tem pedaços do Heriberto lá. Sim. Foi lá que o Senhor começou a me ensinar a alegria das tribulações. Aí tem o porquê disso, né? Porque as tribulações, elas geralmente vêm aplicadas nas nossas regiões de mais dificuldade de se entregar para o Senhor. Que aquilo que a gente já tem sobra, Deus não precisa trabalhar aquilo, né? E eu percebi que por trás de toda a dificuldade, né, tem uma grande pedra preciosa,
que é o desfrute de Deus com mais intensidade na minha alma. Então isso é um processo, conforme a gente vai vendo que essa entrega vai acontecendo naturalmente do nosso coração para Deus, começa a ter alegria porque a gente vê o Senhor governando áreas da nossa vida que a gente estava fechado antes. Sim. Não estava aberto para aquilo, né? E depois a repetição disso vai nos renovando, aumentando a fé. E a gente passa a enxergar, na verdade, as provações, as tribulações, as dificuldades como oportunidades para a alegria plena do Espírito Santo. E eu vejo, Heriberto, que é bem isso. Tudo que o Senhor traz é justamente para produzir aquela humildade contínua na gente. Porque, às vezes, a gente está passando por uma situação onde eu penso, pô, olha só, o fulaninho lá está sendo quebrado nessa área, né? Deus quer trabalhar nele nisso. Só que, às vezes, eu tô travado em alguma área que eu vou chegar lá ainda, mas eu olho para a vida daquele irmão e eu fico pensando, nossa, olha só, ele tá recebendo isso por isso. Mas, por misericórdia, Deus ainda não me levou até aquela situação porque eu não tô pronto ou eu não iria suportar. Isso que é o mais incrível, que a gente nunca vai ficar pronto de fato, né? Quando eu começo a achar, agora eu tô espiritual, agora eu tô entendendo como que Deus faz aí na minha vida, ou vai ser só o quebrantamento aí que é o perigo, né? Sobre isso, assim, a gente precisa só viver. Sim. E não viver preocupado, assim, tipo, será que eu já cheguei no ponto A, B, C? Será que eu já estou em 30 ou em 60? É só viver. Exato. E deixar as experiências de Deus acontecer nas nossas vidas, né? Então, os comentários daqui como livros, tá? Que eu vou trazer. Temos o livro Iluminação, temos o livro Um Ramo Digno da Seiva, também o livro Rejeição, Dor Curável, Será A que é Injustiça da Parte de Deus, Pânico na Areia, O Bem Imitação da Vida, A Obra Única de Deus. Temos também aqui mais comentários, deixa eu achar, repetindo, Esposa e Modelação, que tem mais de uma vez. O livro Oração também foi trazido como uma dica, Consagração, entre outros muitos, né, que a gente vai repetindo. A maioria deles tem como repetição depois. Boas dicas. Estabelecendo o Bons modelo livros, do monte, a obra única de Deus também. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês agora. Mais uma. Essa daí é muito querido. É matadora, Bruno. É mesmo? Mas não é o que tá na capa do livro. Da última vez o pessoal confundiu. Eu dei a dica no que tava no banner de anúncio. O pessoal foi procurar na capa. Não é? Tinha um cifrão no último livro. Não, isso aí não também. Isso era muito barbado. Mas nesse tem algumas mãos montando um quebra-cabeça. Interessante. E agora? O que será que é isso, gente? Muito E você vai ficar até o final para descobrir, ok? Eu estava pensando, Nicolas, nas últimas mensagens. Eu lembro que, há uns anos atrás, quando eu ouvi assim, o Ministério da Palavra dizendo, né, que as pessoas muito da igreja se apegavam muito a homens, né? Até falavam, né, a gente não pode ter gurus na igreja, isso e aquilo, né? O pastor preferido, né? Aquele nosso confidente. Mas agora a gente vê que o Senhor tem nos falado, né, que a gente está olhando para o Google, para a internet, para redes sociais, né, e buscando soluções ali, né, e Jesus disse, né, Sérgio, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, que a vida está em Jesus, que a verdade está em Jesus e tudo que nós precisamos está em Jesus, né, e você sente sim que o povo está indo para o Google, para o YouTube para resolver problemas? Eu também creio que está havendo uma tendência bem forte para esse lado e aquele sistema prático de consagração está sendo perdido pela igreja. Sim. Devido à salada de fruta que está na cabeça das pessoas por acessar várias mesas, várias fontes que não condiz com a única fonte que é a de Cristo, entende? Isso é para achar um caminho mais fácil, irmão, sem cruz? Sim. Eles são imediatistas, eles querem uma solução mais rápida porque a cruz para eles assim é muito remoto, não há esperança de atingir aquele nível, sendo que não é uma questão de galgar, é uma questão de se entregar. E então, em contrapartida, assim, os atrativos científicos, tecnológicos e até essa mudança que está ocorrendo pela manipulação de uma elite mundial que vai introduzir o governo mundial através da ciência e da tecnologia, vai implantar na Terra, em breve, poucos dias aí, uma substituição visível da máquina pelo homem. Então
não são só para as coisas relacionadas à nossa vida espiritual, mas então na ciência a gente tem buscado aquilo que deveria buscar na palavra também. Então não é só acessar outra mesa, isso tem acontecido. Tem acontecido muito, e inclusive como tem ajuda no Google de apoio de interpretação bíblica completamente destoada da verdade. E muitas coisas assim instrutivas que não condiz com a verdade bíblica. Mas quem lê rapidamente acha que é uma verdade. Tá tudo certo. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes eu posso pensar, eu não busco em outras mesas, eu só me alimento na mesa do Senhor. Mas aí qualquer coisa que acontece comigo, eu corro para a internet, para ciências, para estudos disso e daquilo, e aí eu confio mais no que na própria palavra, né? Então, na verdade, eu estou me alimentando de outra mesa, né? A proposta do Espírito Santo, que é a mais elevada instrução do mundo, né? Que sempre foi, desde que a Bíblia existe, revelada para nós, principalmente a revelação do Evangelho do Reino, é a solução para qualquer pessoa na Terra se libertar da escravidão da carne e adentrar na glória com Deus, o Criador. Só que isso é desprezado pelo próprio cristão, né? Com certeza. Mesmo aqueles que se dedicam e que acompanham a mesa, eles não têm uma esperança naquelas palavras. Eles parecem que querem uma coisa a mais que venha contribuir para uma decisão, sabe? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje também com a questão de inteligência artificial, né? Eu que trabalho na parte de TI, a gente vê as facilidades que isso traz para desenvolver um trabalho, mas também dá para usar aquilo como se fosse uma espécie de um guru, porque... Tem um comentário do Flávio Manarelli dizendo já vão pedir revelações ao chat GPT. O chat GPT é uma inteligência artificial aí, a principal, né? E qualquer coisa que você escreve lá, enfim, ele dá a resposta. É um verdadeiro guru. E para essa parte espiritual fica muito mais perigoso, como o Sérgio falou, tu pesquisa ali por cima no Google, ele traz algo ali que não tem fundamento às vezes, mas tá muito bem mascaradinho ali, a gente não consegue pegar, né? Isso é muito triste, né? Que mostra que a gente já faz toda a palavra, né? Porque a nossa alma ela é tão sedenta, tão carente, que qualquer coisa que agrada a ela já acha maravilhoso, já gosta, eu vou assistir, vou seguir isso, e vou curtir aquilo, e vou me alimentar, e vou ler, né? E o quanto faz mal, né? E o quanto, né, Alex, a gente tem que voltar para a palavra, né? Buscar a palavra que é verdade, né? Que é o caminho, que é a vida. E como tu vê assim, né? Você, né? Como servo, como a igreja aí, enfim, como está essa parte da alimentação? Eu penso assim que o povo acessa o material, mas é uma porção pequeníssima da igreja. Não passa aí, não é muitas pessoas. Não sei estimar assim, não tenho uma estimativa de número, mas os que acessam a palavra para fazer realmente um verdadeiro combate subjetivo é muito pouco. Geralmente as pessoas querem acumular conhecimento, mas não querem aplicar a verdade para se libertar da carne. Sim. Porque o amor próprio ainda está em alta nos corações, muito alto. Olha, é nosso apoio. É verdade, eu quero dizer que o chat GPT não vai revelar a dica mensal para vocês, isso ele não faz. Isso aí. Tá? Então, você vê como é limitada essa tecnologia aí. Diga, Vitória. Eu estava pensando num dos livros da editora, bem no início, quando comecei a conhecer, que dizia assim que tudo que os meus olhos tocam, os meus ouvidos escutam, é uma fonte de alimentação, né, para minha alma, e vem do espírito ou não vem, né? E eu preciso ter esse discernimento de Deus e naquilo que eu estou buscando, porque tem coisas que são listas e não convém, que Deus traz, assim, então a gente precisa ter esse cuidado. Então eu queria trazer para os presbíteros também. Ok. Alex, começar pode... pelo Alex. Acho que o microfone aí fechou. Entre o que nós pensamos até chegar a uma ação tem quilômetros de distância. Porque o nosso pensamento, ele já elaborou tudo como tem que ser.
mas na hora de botar em ação, não funciona. Não funciona. Porque o meu pensamento, eu vou falar daí por mim, né? O meu pensamento, ele não está 100% ligado ao pensamento daquilo que Deus quer na minha vida. Porque nós somos humanos e nós temos falhas. E uma coisa que eu tenho aprendido muito do tempo para cá é o eu já sei. Quando eu digo que eu já sei, a coisa piora, porque na realidade eu não sei nada. Então, o agir e essa mudança tem que estar ligado exatamente como Deus já deixou escrito, como Ele deixou programado para a gente. E aí mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa debilidade. Primeiro que a gente acha, e isso o Sérgio bateu há muito tempo atrás e continua batendo, acha que nós estamos aqui e que Deus tem que nos servir. Na tua opinião, Alex, como é que a gente faz para sair desse estado aí? O que Deus te mostrou já sobre o caminho? Heriberto, é ir para a palavra. É a única coisa que consegue mesmo te mudar, é ir para a palavra. E, na realidade, assim, tu tem que usar exemplos do que deu errado, para poder se corrigir. Eu não sabia que eu era tão fã da Bíblia como eu sou hoje. Legal. Quando falavam que isso aqui era um manual, eu não achava que era assim. Mas tudo a gente consegue achar uma resposta aqui. Verdade. E como tu descobriu, Alex, que tu tinha esse amor por ler a palavra e estar em contato com a palavra? Se eu disser para vocês que veio em uma coisa natural, eu não fiz força para ler a Bíblia. Ela me conquistou. A palavra me conquistou. Tu já tinha facilidade na leitura? Não tenho até hoje. Eu tenho na palavra. Tenho na Bíblia. Sim. Interessante. Carlos, e aí, para ti, como é que é essa convivência com a palavra, né, com a verdade, com a Bíblia? Enfim, compartilha um pouco com a gente. Amém. Na verdade, a base de tudo é a Bíblia, né? Mas as mensagens, todo o material que tem da Editora Vento Sul, aplicativo Bom Ajudar e a Rádio TV Melhorar, elas nos acrescentam demais para o nosso crescimento. Sim. Eles são fundamentais, né? É bem direcionado por tema, né? Ele é bem organizado, né? Ele é bem estruturado para nos servir essa mesa, né? Sim. Então tem tudo que a gente precisa e ali é onde eu costumo ficar, né? E tu já viu assim que a Bíblia já resolveu vários problemas da tua vida em várias áreas diferentes, que não foi só em uma ou duas, já foi em várias, que Jesus é a solução para tudo? Justamente por conta dos materiais que me levam para a palavra, desde sempre, isso muito me ajudou, porque os materiais é direto na palavra. Então, eu sou obrigado, por muitas vezes, qualquer material. Leia 1 Coríntios 13, leia isso, leia aquilo. Tu tá direto na palavra. Tu não Inclusive, não no sábado... No sábado foi falado, né, irmão, que aprender de mim. Então, aprender de quem tá dentro, né? Cristo tá dentro. E eu acredito que como uma autoridade, tu precisa desenvolver isso, né? Porque muitas vezes tu não vai ter ninguém para consultar, a não ser o Cristo que tá dentro, né? E a palavra, os materiais te leva para esse Cristo que tá dentro, para desenvolver isso, né? É porque se eu não confiar na palavra, em Deus, quem é que eu vou, né, confiar? Se o homem é totalmente falho, eu só tenho uma opção. É isso que é impressionante. Eu posso pedir o conselho, eu posso pedir opinião para um, para outro, né? Seja para dentro do reino, seja uma congregação, por vezes vai ser furada. O irmão às vezes vai tentar te ajudar como naturalmente ele acha que é. Sim. E eu vou cair em furada. Mas a palavra está ali, a palavra é certa. Claro que eu tenho que contar, né? Tem a ajuda dos irmãos, mas o material nos ajuda muito. Qual é o meu problema? Rejeição. Tem um material sobre rejeição. Não sei, né? A TV Melhorar na lupinha ali,
a mágica que faz. Sim. Sobre isso daí, Sérgio, tem acho uma dificuldade, né, nossa, como igreja. A gente não faz um ataque globalizado contra o centro de domínio carnal das trevas na nossa vida. E a gente fica tentando assim separar, né, lado conjugal, lado evangelismo, lado geração de filhos, lado isso, lado aquilo, e tenta atacar essas coisas, parece de uma forma assim separada, né? Se a gente perde muito tempo assim, irmão, com isso, ou nós deveríamos assim buscar unicamente, por exemplo, assim, um abacateiro, ele não ensaia para ser um abacateiro, a natureza dele já é aquilo, ele não precisa de nada, entende, para ser aquilo que ele é. E a gente fica tentando assim mudar a nossa vida assim em casa, mudar fora de casa, mudar na igreja, fazer isso, fazer aquilo. Falta da nossa parte uma aplicação assim globalizada de entender que a gente só tem um problema na nossa vida, né? Que é a falta do crescimento espiritual no nosso coração, irmão. Aí isso é rápido de transpor as convicções dentro de nós. Desde que você entenda que o projeto de Deus para nos tornar livre é substituição. Se você entender isso, não se preocupa com particularidades. Você só vai se preocupar em substituição. Então, a substituição consiste sempre que você, cada coisa que aprenda, confie e pratique, mesmo que vá dar tudo errado que você pense. E aí, então, quando eu comecei na igreja, eu lia na Bíblia e dizia assim, mas isso aí pode acontecer uma série de coisas negativas se eu fizer isso, mas eu vou fazer porque está escrito. Tá. Então aí brota a experiência que comprova a verdade. Então, a sequência de experiências vai te dando uma confiança plena, globalizada em toda a Bíblia, que é Jesus. Olha, deu certo com isso, deu certo com aquilo, deu certo com aquele outro, isso aqui também vai dar certo, porque eu agora estou pegando confiança. Então a experiência nos traz confiança, mas tudo, o foco de tudo é a substituição de natureza. Se eu não entender que essa é a base da minha motivação de obedecer, de me entregar, eu nunca vou conseguir, porque aí o que o diabo faz? Nos distrai. Tu tem que arrumar a tua questão de pai primeiro. Depois tu arruma a tua questão de marido, como o Heriberto disse. Depois tu arruma lá a avareza. Não é assim. Você tem que se preocupar em substituir a natureza. E isso só ocorre por obediência insegura. Por loucura. Às vezes é loucura mesmo. E tem assim uma pessoa que foi bem louca no início, fui eu. Né? Imagino. Porque eu perdi tudo o que eu tinha por causa da minha conversão, eu quero dizer para vocês. Então, isso é loucura, entende? Sim, me chamou a atenção aqui, eu vi um comentário antes, a Karina Carvalho deixou uma dica, o pessoal está querendo saber, você não pode usar ChatGPT, que dá para usar? Que lupa? Tem uma lupa, é na tvmenorá.com.br, não tem erro, você vai acessar lá, vai pegar os conteúdos, como o Alex trouxe para nós aí, que ele descobriu que era fã da Bíblia, é verdade. Então olha para os personagens, por exemplo, a vida de Davi aqui, eu falo várias vezes sobre o Davi, só que tem 200 ângulos a vida daquele homem, diversas passagens ali que tu pode interpretar de várias formas diferentes. É verdade. E a TV Menorá, quando tu põe só o nome de Davi ali, é fonte, assim, para conversar por anos, né, Heriberto? É um negócio incrível. Só para concluir o que o Heriberto trouxe ali, que é importante, uma conclusão aqui, a minha preocupação, quando eu comecei a entender que só a prática era eficaz para a substituição, né, eu ficava pensando assim, eu não posso perder o foco. Tal livro, tal isso, tal, que tudo que eu lia não fechava com a Bíblia, entende? Então, naquela época, 33 anos atrás, tu lê esse livro aqui que vai ser coisa assim fantástica. Eu ia ler, não era aquilo que a Bíblia explicava. Não tá fechando. Aí, não, tu vai em tal lugar em Porto Alegre, lá tu vai ouvir uma palavra que vai mudar a tua vida. Eu ia e não fechava com a Bíblia. Entende?
Que a batalha Então, mas eu acaba- nunca perdi o foco, que eu ia lá para ser transformado por dentro. As pessoas estão lendo a Bíblia para ensinar para os outros, para ter mais conhecimento, para ter mais sabedoria. Não sei quais são os motivos. Ok. E eu não, quando eu leio a Bíblia, eu me sinto cada vez pior. É verdade. Essa é a ideia, né? É verdade. A gente não pode se sentir superior, senão já tá andando para um lado que não é certo. Eu quero só avisar aqui, tem mais de 170 máquinas conectadas neste momento. É muito bom ter esse pessoal simpatizando aqui com a gente, né? Deixando os comentários vários que não dá nem para ler, de tanto chute legal. agora que teve, palpites. Mas da depois do dica. quebra-cabeça, o pessoal Quebra-cabeça engatou em acendeu duas aí, né? opções. O pessoal É. foi conectando as peças aí. Em duas opções aqui, que é a obra única de Deus ou unanimidade. É verdade. E vamos largar então aqui a nova dica mensal para vocês, José. Puxa o banner. É o mês de dezembro, a gente vai encerrar o ano lendo qual livro, José? Qual livro que é? Olha só, a obra única de Deus. Deus está realizando uma grande obra, a libertação das almas. Cada pessoa que recebe a iluminação da palavra e o quebrantamento tem experiências indescritíveis com o Criador. Participe desta grande e única obra. Um oferecimento da editora Vento Sul. É lá que você vai encontrar este material, tanto em e-book como na versão física do Vamos livro. aproveitar aqui para fazer uma Que tal? pergunta então para os presbíteros, Nicolas, sobre esse tema aí. O Micro-Regional falou sobre uma gaveta doutrinária que nós temos na cabeça. E aí quando vem o quebrantamento, nós deveríamos puxar de lá preceitos para aprender a viver, passar pelo quebrantamento, ser aprovados pelo Senhor. Alex, essa gaveta doutrinária de preceitos de Deus, né, que não deveriam ser apenas uma doutrina, mas uma experiência na nossa vida, como é a prática, assim, das situações difíceis que você vive e saber que Deus já tem preceito para aquilo e transformar, então, a aprovação numa aprovação de Deus no teu ministério, na tua vida, como é que transforma isso? Doutrina em vida prática diante das situações aí adversas. É uma coisa que eu tenho aprendido é que não existe reforma com Deus. Isso não existe. Existe uma transformação completa. E Ele vem preparando cada um de nós para essa transformação. E na hora que a coisa apertar de verdade, e já está apertando, está bem apertado já, é o que vai nos manter de pé. Eu creio que o maior aprendizado é entender que o Senhor não está castigando, Ele está nos ensinando a nos mantermos de pé. Amém. Carlos, como é que transforma aí a doutrina em vida? Com as provas, com as práticas, com os quebrantamentos que vêm, isso nos coloca em posição de decisão, né? A qual decisão eu vou tomar, qual Deus eu vou seguir naquele momento. Então, eu creio nisso, a decisão vai me fazer levar a simplesmente me entregar para Deus e fluir o Espírito, né? Decisão por Cristo. Amém. Verdade, Carlos. Muito bem, a gente vai encerrando então os presbíteros. A gente agradece mais uma vez a participação do Carlos, do Alex. Deus esteja abençoando a vida de vocês aí, prosperando as obras, né, as famílias, ajustando tudo. O Carlos que passou por um quebrantamento ontem, tá bem aí, Carlos? Das Passou. canelas, dos joelhos? E o que Graças aconteceu? a Deus. Não sei se dá tempo, mas teve Probleminha. um livramento aí bem caprichado. Podia não estar falando com vocês agora, então. Amém. Por aí vai. Mas o Senhor, né, conforme Oséias 6:1, né, fala, né, fez a ferida, né, e a ligará. Então o Senhor, né, vem tratando bastante o quebrantamento. Eu acho que a oração foi muito boa de sábado, né? Pediu o quebrantamento, ela vem instantâneo quase. Então eu veio até um susto, né? Então realmente foi um baita livramento. Olha aí. Carlos se acidentou de moto na BR-101, é isso, né, Carlos? Com a esposa junto? Isso, Pois é. exatamente. Isso tava, que louco do livramento. Eu já tava querendo perguntar aqui, né? Dica mensal. O pessoal que não pegou a dica mensal, José, põe na tela mais uma vez aqui, aproveitar o engajamento com os presbíteros aí, traz muita audiência. Olha só, a obra única de Deus, livro do mês de dezembro, vamos ler a dica mensal, você encontra na editora Vento Sul, livro físico e também
o e-book, ou vai na livraria aí da cidade local, aí os cachoeirenses também tem um estoque aqui para pegar em Cachoeira, né, gente? Bora lá. Tem o nosso evento também agora no final do ano com seminário. Dá pra fazer pedidos, né? Pois é. Pra retirar aqui sem frete. Exatamente, um material importantíssimo. Eu agradeço aqui a todos mais uma vez, ao Sérgio, muito obrigado, Sérgio. Boa noite a todos e até a semana que vem. Isso aí, valeu, Alex. Deus abençoe a todos. Valeu, Carlos. Forte abraço a todos, Deus abençoe.